Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos ao Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni! E aí, galera? Como você diria, Professor Mauri? É um prazer estar contigo aqui nessa gravação do Top 10. Que maravilhoso. Pra quem não conhece, está ouvindo aqui pela primeira vez essa belíssima voz de Fernando Baroni. Fernando Baroni nada mais é do que o cara que faz as pautas aqui do Top 10, senhoras e senhores. É o equivalente do podcast de aparecer nas telas agora, né? Exatamente. Estou aparecendo nos tímpanos das pessoas. Exatamente. Convidei o senhor Fernando Baroni pra gravar esse Top 10 comigo, porque ele é um Top 10 diferente, né? A gente vai começar agora uma saga, né, não? É isso aí, que nem a gente fez com as tecnologias por década, né? Agora é a vez da gente entrar no rolê do cinema. Cinema da treta, né? A lista de todo mundo é diferente na hora que você vai fazer Top 10 de filmes, né? Mas aqui a gente vai tentar, né, fazer por cada década, começando a década de 40, porque antes disso a gente pensou muito e ia ficar muito parecido todo filme da lista do Top 10, né? Então a gente começou assim naquela coisa meio onde o cinema virou uma coisa, quase uma nova era aí, né? Virou uma indústria de fato, né? Isso. O rolê das guerras também, né, que influenciou muito o cinema, mais perto do que foi a origem do que a gente tem hoje aí no cinema. Mas antes da gente começar a falar do Top 10, quero falar com você que está aí do outro lado do fone de ouvido, lembrá-lo que esse programa, esse podcast só chega até você graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture. Isso mesmo, a Accenture que está ajudando a Rede Geek a realizar seu sonho, está investindo naquilo que a gente acredita que é produzir conteúdo de qualidade e distribuir de graça. Isso mesmo, todos os conteúdos da Rede Geek chegam até você de graça. E a Accenture não quer só realizar o sonho da Rede Geek, não. Eles querem realizar o seu sonho também, que está aí do outro lado, é isso mesmo. Eles querem te ajudar e é por isso que, fruto dessa parceria entre Rede Geek e Accenture, nós estamos anunciando vagas de trabalho de altíssima qualidade para que você também possa conquistar as suas coisas. Nós falamos aqui do programa Accenture Masters na semana passada, né, no último episódio, que é o programa de trainee da Accenture que está com vagas abertas até o dia 5 de agosto de 2022. Ou seja, se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, ainda dá tempo de você participar, desde que, obviamente, você esteja recém-formado ou esteja para se formar no ensino superior e seja apaixonado por tecnologia. A Accenture está em busca daqueles apaixonados por tecnologia para ingressar em seu time. O link para participar do processo seletivo está aqui no post e também nas nossas redes sociais. Você pode seguir a gente lá no Instagram. Tem o fixado vagas, você vai conseguir o link por lá também. Agora, se não deu tempo de você se inscrever, já passou o dia 5, o link permanece ativo, tá bom? É importante dizer isso, se você clicar, você vai conseguir mandar seu currículo para Accenture, só que não tem nenhuma vaga específica aberta, mas você já pode mandar e falar, gente, tô por aqui, hein? Se surgir alguma coisa, lembra de mim. Vale sempre lembrar que, né, o não todo mundo já tem, né? Então manda lá, mesmo se tá ouvindo depois. Exatamente. O não você já tem. Vai lá garantir. Mostra pra Accenture que você tá aqui nesse mundinho de meu Deus, que você quer estar lá dentro também. Mas, Baroni, é muito louco, né? Como o cinema, ele mexe com o coraçãozinho da galera, né? A gente tava falando, né, que vai dar treta esse Top 10, né? Todo mundo vai ter sua própria lista. Mas é muito louco como o cinema tem esse poder, né? É, com certeza, cara. O cinema, ele não só transporta a gente para uns mundos mágicos, né? A sétima arte, essa coisa de capturar nossa atenção, conduz a gente por mundos fantásticos, né? Por histórias maravilhosas, mesmo que elas não sejam fictícias demais, né? Elas se passam mesmo no nosso mundo e tal. É uma coisa que te
prende, né? Te emociona. Ela inspira outras formas de arte também, né? O cinema, ele é um grande catalisador de cultura, né? E é louco como, por exemplo, tudo que faz sucesso em outras mídias, automaticamente se ganha a necessidade de ir pro cinema, né? Você fala assim, putz, esse livro aqui bombou, tem que ir pro cinema, né? Essa peça de teatro aqui tá fazendo sucesso, tem que ter a versão do cinema também. Tudo meio que converge pra que vá pra telona também. Ou então às vezes até uma série foi muito boa, terminou, rola um filme depois do final da série, né? Exatamente. Pra fechar tudo. Que nem teve com Breaking Bad, né? Teve o filme do Jesse depois. Realmente. Ou até sair de baixo, né? Também teve. Muito importante sempre lembrar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Era uma série gravada no teatro que ganhou um filme. Olha só. Uma série gravada no teatro, transmitida na televisão e que depois virou filme. Pelo amor de Deus, velho. Se Sai de Baixo não tiver no top 10 lá na frente, eu desacredito da gente. A gente tem que fazer um top 10 séries que viraram filme. Aí a gente bota Sai de Baixo. Sensacional. E quais são os critérios pra fazer a classificação desse top 10, Baroni? Então, pra tentar deixar a galera menos irritada também, né? A gente foi pra uma coisa quase um pouco mais técnica, né? A classificação desse top 10 é de acordo com quanto esse filme foi importante dentro da história do cinema, né? Tanto pra desenvolvimento do cinema, quanto pra narrativas, né? O que a gente vai ver aqui, especialmente nos anos 40, é a base de muita história que a gente vê em todas as décadas depois. Se você nunca viu alguns filmes daqui, talvez você veja, depois vai falar, caramba, eu lembro de uma coisa igualzinha de tal filme, e o filme é 50 anos depois desse aqui. Tudo que tá aqui serviu de referência para aquilo que vem pra frente, né? O que veio depois utilizou esses filmes dos anos 40, ou que a gente vai falar a partir desse top 10, passa a ser referência pro restante do mercado. Que no cinema reza muito a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então faça a sua lista que começou o Top 10! Na 10ª colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, a felicidade não se compra. De fato, aqui na 10ª colocação, temos o que provavelmente é o primeiro clássico natalino do cinema norte-americano. A Felicidade Não Se Compra é um filme de 1946, produzido e dirigido pela lenda Frank Capra. Isso aí. A história foi baseada no conto e livreto The Greatest Gift, que o Philip Van Doren Stern escreveu e publicou de forma particular em 1943. O filme, ele é estrelado pelo ícone da época, né, o James Stewart, que interpreta George Bailey, um homem que desistiu de seus sonhos para ajudar os outros e cujo suicídio iminente na véspera de Natal provoca a intervenção de seu anjo da guarda. O Clarence Oddboy é o anjo da guarda do George nessa história. O Clarence, ele vai mostrar pro George todas as vidas que ele tocou, né, durante a existência dele na Terra, né, e como seria diferente para sua esposa, Mary, e toda a comunidade da cidade que ele vive ali, que é Bedford Falls, se ele nunca tivesse nascido. É quase que o conto de Natal do Charles Dickens, só que bem mais good vibes. E é muito curioso, né, como na época que esse filme saiu nos cinemas, ele não teve um grande desempenho de bilheteria, né? Isso se dá até pela concorrência forte que tem de lançamentos na época de Natal, né? Esse sempre é um bom momento de lançamento, né? O grande filme do ano normalmente sai ali no final do ano, né? É que daí ele foi quase que a mudança para existirem realmente filmes de Natal na época de Natal, né? Antes a data era mais utilizada para lançar esses grandes filmes dos estúdios e aproveitar, né? Que a molecada já tava de férias, os pais estavam mais tranquilos e o cinema enchia mais, né? Aí aqui com o Felicidade Não Se Compra, a gente começa a ter quase que uma tradição de clássicos sobre Natal, no Natal. Isso virou meio que programação chave da televisão, né? Vamos pegar aqueles filmes clássicos de Natal pra passar durante o período de Natal na televisão. Pois é, e foi assim que esse filme ganhou um sucesso, né? Porque depois de quase um flop, assim, no cinema, o que ajudou ele a ganhar fama e virar esse clássico foi que rolou um erro administrativo com o estúdio que colocou o filme em domínio público. Meu Deus! Então,
O pessoal podia exibir o filme sem pagar royalties, sem pagar taxa de licenciamento nem nada. Então teve muita emissora de TV que começou a aproveitar e passar. A felicidade não se compra no Natal, sabe? É de graça! Passa aí, amigão! Passa aí! E é louco, né? Porque isso ajuda a criar a relação afetiva do público com o filme, né? Pois é, e assim, isso rolou em vários lugares do mundo, sabe? Teve muita emissora no planeta inteiro que começou a fazer esse filme porque não precisava pagar nada, né? Sensacional. Curiosamente, ele nunca pegou aqui no Brasil, esse filme. Acho que ele tem uma vibe muito americana, né? Mas passou aqui várias vezes. A cultura, né, é muito diferente nesse ponto, né? Ou, na verdade, em 1940 acho que não estava tão globalizada, né, como é hoje. Hoje você consegue fazer um filme, sei lá, com mais próximo da cultura americana e passar aqui no Brasil a gente consegue entender as suas referências e tudo mais, né? Pois é, e assim, é curioso que o longa não faturou na bilheteria, ele ganhou de reconhecimento logo imediatamente, né? Porque ele foi indicado a 5 Oscars, incluindo de melhor filme, e foi reconhecido pelo American Film Institute como um dos 100 melhores filmes americanos já feitos. E também foi o número 1 na lista dos filmes americanos mais inspiradores de todos os tempos. Caramba! E o diretor revelou que era seu filme favorito entre os que ele dirigiu e que ele exibia para a sua família todos os anos na época do Natal. Fica aí o primeiro filme natalino de família da galera. 9. E na 9ª colocação nós temos O Terceiro Homem. Vou abrir meu coração aqui pra você, Baroni. Eu nunca assisti O Terceiro Homem. Tô sendo honesto, Não tem problema não, cara. É muito comum, né? A gente sabe que existem os clássicos, né? A gente tem essa cultura dos clássicos do cinema, clássicos da literatura e tudo mais, mas não é pra todo mundo, né? A gente às vezes não tem aquela vontade de ver tudo isso também. Filmes muito antigos, né? Se a gente tá acostumado a, sei lá, ver todo o filme da Marvel que sai, esses filmes são lentos pra caramba comparados aos filmes novos, né? Não são tão dinâmicos e tal. É curioso, assim, é interessante ver esses filmes das décadas passadas, justamente, acho que quando você curte mesmo o cinema, é que entender de onde veio muita coisa que você gosta, né? Exatamente. Pra saber a origem dessas coisas e tal. E aí, nessa, a gente tem O Terceiro Homem, né? Que é um filme de um diretor inglês, o Carol Reed. Ele dirigiu 35 filmes ao longo da carreira dele, cara. E O Terceiro Homem, um desses filmes, é venerado por cinéfilos no mundo inteiro. Me conta um pouquinho sobre a história. O que se trata O Terceiro Homem? Então, O Terceiro Homem, ele é uma das obras-primas do cinema noir. O cinema noir pegou muito nos anos 40 mesmo, aquela coisa do detetive. Sim. Aí tem a cliente bonitona que vai atrás dele com mistério, ele tem que solucionar. E tem aquela narração contando o que tá acontecendo. Muitas traições. Todo mundo de chapéu, fumaça pra todo lado. Aquela coisa bonita, né? Sim. E aí a gente acompanha a história de um cara chamado Holly Martins. Ele não é um escritor muito bom, ele é meio meia boca. E depois da Segunda Guerra Mundial, aquele momento, né, pós-guerra, assim, com o mundo inteiro tá meio que se reconstruindo, se reposicionando, né? Ele vai pra Viena, porque ele tava totalmente sem dinheiro, quebrado, porque ele era um escritor meia boca, né? E aí ele recebe uma proposta de um amigo dele de escola, o Harry Lime, que é interpretado pelo Orson Welles. Caramba, um cara que ainda vai aparecer aqui. Esse amigo dele promete um trabalho pra ele em Viena. Só que aí quando ele chega, começa a procurar o amigo dele, né? Na época não tinha celular, não tinha nada, né? Ele, sei lá, vai pro endereço que ele recebeu, manda um telegrama, esse tipo de coisa. Ele descobre que o amigo dele foi atropelado e morto na hora. Que isso. Aí ele fica meio boladão, né, com o que tá acontecendo. Ele começa a investigar o amigo, que tem um passado, assim, meio nebuloso, meio misterioso, né? Essa morte meio esquisita. Porque, assim, o começo da época do automóvel, muita gente morria, mas nos anos 40 já nem tanto. Realmente, né? Tipo, você não precisava ter o hábito de olhar pros dois lados, né? Já existiam leis de trânsito em 46, né? Então já tá... Alguém morrer atropelado, você fala, mano, alguma coisa muito errada aconteceu aqui. Aí, conforme assim ele vai entrando nesse mistério, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Ele vai descobrindo vários desdobramentos sinistros e precisa navegar a maneira dele sair daquela confusão que ele mesmo se meteu quando ele foi fuçar no passado do amigo dele. E assim, o Orson Welles, ele não só atuou como amigo do protagonista, mas ele escreveu o roteiro. Porra, que da hora. Ele adaptou uma história de um escritor de espionagem famosíssimo, que é o Graham Greene, né? Ele tem vários livros, é um ícone dessa literatura de detetive e tal. O Orson Welles leu aquilo e falou, porra, é bom pra caramba, eu vou adaptar pro cinema, né? Já que eu tô com a bola cheia aqui, vou aproveitar.
e escreveu. E é sim considerado um clássico incontestável pelos cinéfilos, pelos apaixonados pelo cinema, apesar, né, do filme não ter essa popularidade toda como, sei lá, por exemplo, eu nunca assisti. Sim, ele não é consenso, acho que nem entre a galera que gosta, sabe, dos clássicos, mas ele é considerado muito pela qualidade toda que ele tem ali, pelo roteiro, sabe, por ser um desses precursores do cinema noir, né? O Martin Scorsese, aliás, quando tava na escola de cinema, ele escreveu uma tese sobre O Terceiro Homem. Ele era super fã do filme, super fã do diretor. Da hora. E aí o tutor dele da escola deu um B+. É tipo, sei lá, um 7,5 pra tese dele, porque ele escreveu na borda assim, deixa pra lá, isso é só um thriller. Muito bom. Se bobear, foi aí que o Scorsese virou e falou, eu só vou fazer thriller, você vai ver. Vingança. Na oitava colocação, Pacto de Sangue. Chegamos agora à oitava colocação desse top 10 e temos a primeira aparição do diretor Billy Wilder, que escreveu, dirigiu e produziu mais de 60 filmes durante sua carreira, se tornando uma referência absoluta para essa era do cinema. Billy Wilder era monstro demais, cara. E o Pacto de Sangue, que estreou em 44, é considerado um dos primeiros e mais bem-sucedidos filmes no ar de todos os tempos. Então a gente tem 2 filmes no ar aí na sequência, né? 9 e 8. E será que eles faziam muito filme no ar porque era preto e branco mesmo? Porque hoje se alguém quer fazer um filme no ar, ele usa essa matiz, usa os filtros preto e branco, né? Eu acho que ajudava muito, né? Ou a gente faz comédia, ou a gente faz no ar. É isso aí, velho. É o que tem, né? E assim, por ser um dos mais bem-sucedidos, um dos primeiros, né, que ganhou mais fama, é todos os clichês de filme no ar que você já viu e reviu, ou sabe que existe sem nem mesmo ter visto um filme desses, estão lá. Então, começa assim, putz, eu vou fazer um filme no ar, o que precisa? Precisa ter alguém que usa um sobretudo, essa pessoa precisa fumar, ela precisa ter uma garrafa de uísque na gaveta do escritório dela, ele precisa ter uma cliente que está tentando localizar o seu marido perdido, ela tem que ser extremamente atraente. Ou então ela acha que o marido está traindo ela e por isso que ela foi lá. E na hora que a coisa complica, ele vai parar, olhar pelas persianas assim da janela dele à noite e mandar um gole de uísque. Exatamente. Puta, que maravilha, velho. Adoro. O longa, ele se passa em 1938, quando um agente de seguros encontra a atraente e casada Phyllis Dietrichson. Quando foi fechar um negócio, eles acabam se apaixonando. Olha só. Phyllis convence a seguir um plano pra assassinar o marido dela após fazer o seguro de vida pra ele. E o objetivo dos dois é ficar com o dinheiro do seguro, mas nem tudo corre como esperado. A história é baseada num crime real de 1927, no qual Ruth Snyder, uma mulher casada de Nova York, convence seu amante a matar seu marido após ter comprado uma pólice de seguro com cláusulas de indenização dobrada. A Double Indemnity Clause, que aí é o nome original do filme, que é Double Indemnity. É a indenização dobrada. Puta, que maravilhoso, velho. É muito louco, né? A pessoa, deixa eu fazer um seguro de vida pra você aqui. Em caso de acidente, me paga mais, hein? Qual é o tempo do sinistro aqui, ó? Quanto tempo até acontecer alguma coisa? Pelo amor de Deus, né, mano? Gente, não faz isso. É só pedir divórcio, tá tudo bem. É que assim, desde essa época, né, a polícia fica muito ligeira com essas coisas, né, de seguros de vida, quando um cônjuge morre e tal, especialmente nos Estados Unidos, porque esse tipo de coisa rola até hoje, cara. É bizarro. Quando tem grana envolvida, gente, sempre vamos desconfiar. E é só deixar um avisinho aqui também, vocês podem perceber que a gente tá dando muito detalhe das tramas dos filmes, porque apesar de eles serem antigos, a ideia é que vocês assistam esses filmes e ficarem empolgados, né? Então a gente não vai contar a história toda dos filmes aqui. Vamos evitar spoilers, né? Mesmo que sejam spoilers de 70, 80 anos. 7. E na 7ª colocação temos O Grande Ditador.
É assim, deve ter tido gente aí que ficou chateada quando a gente decidiu começar o top 10 dessa série nos anos 40, porque tem muita coisa de cinema mudo, que é super icônica, né? Super importante. A galera que curte cinema antigo ama essa fase do cinema. Exato. Mas, além da Charlie Chaplin, não ficou de fora, porque O Grande Ditador saiu sim nos anos 40. Ah, moleque, como assim vão deixar Charlie Chaplin de fora? Não, tá aqui no nosso top 10. É, e assim, é o primeiro filme falado do Charlie Chaplin, né? Que foi muito resistente a fazer filmes com falas por muito tempo, mesmo depois de já ter vários anos aí de filmes falados. O cara continuava fazendo cinema mudo até que finalmente O Grande Ditador, em 1940, ele cedeu a tecnologia. É, né, e é muito louco, né, porque o Charlie Chaplin, né, de modo geral, ele utiliza suas histórias pra fazer críticas, né, críticas sociais, para dar aquela alfinetada, né. O personagem dele ali representa muito do que é a grande massa, do que é a população e tudo mais, né. E o Grande Ditador não podia ser diferente. É, que aqui a gente tem uma sátira aos regimes totalitaristas da época da Segunda Guerra, né? Hitler, Mussolini, Stalin, todo esse pessoal aí que ele tá tirando um sarro pra gente sacar como é perigoso. É, e o filme conta a história de um soldado judeu que perde a memória e passa 20 anos no hospital enquanto seu país se torna uma ditadura totalitarista que persegue seu grupo religioso, né? Pô, tem bastante história aí por trás, né? Pois é, e foi bem antes da Segunda Guerra acabar, a galera já sabia o que estava acontecendo na Alemanha, todo mundo ficou meio pianinho, né, quase. Então, é que seja uma lição aí também pra gente pro futuro, né? Mas, assim, o que deixou mais memorável esse filme, especificamente, a cena que foi mais impactante, né, que mais marcou e foi referenciada em vários filmes depois, é uma cena que praticamente todo mundo conhece, é a que o ditador desse país fictício, que é o Adenoid Hinkle, ótimo, o nome do cara é Adenoid, né? Que é interpretado pelo Charlie Chaplin também. Ele começa a brincar com um globo terrestre, inflável, né? E vai rolando uma música, ele vai, tipo, dançando com o globo e vai mexendo nele, porque, tipo, ele quer conquistar o mundo inteiro e tal. E no final, sem querer, ele estoura o globo. Quase mostrou na prática o que poderia acontecer, né? É, exatamente. O Grande Ditador, ele recebeu 5 indicações ao Oscar de 1941 nas categorias de melhor filme, melhor ator, melhor roteiro original, melhor trilha sonora e melhor ator coadjuvante. Cara, é muito bom mesmo. É, não é pouca coisa não, cara. Se não viu, tem que ver. 6. Sexta colocação, correspondente estrangeiro. Chegamos à sexta colocação e Alfred Hitchcock chega no nosso top 10, senhoras e senhores. Aê! É isso mesmo, porque Hitchcock é o responsável por esse belíssimo filme, O Correspondente Estrangeiro. O longa conta a história do repórter norte-americano John Jones, que, velho, assim, é personagem de quadrinho, né? Clark Kent, Johnny Jones e Peter Parker entram numa padaria. Caraca, velho, pelo amor de Deus, que maravilhoso, né? E aí, né, esse repórter, ele acaba se envolvendo em espionagem na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. O Johnny viaja pra Europa usando o pseudônimo de Hutley Haverstock, isso na iminência do estouro da Segunda Guerra Mundial. Depois de passar por Londres, ele vai pra Amsterdã, onde, junto com várias outras pessoas, testemunham o assassinato de Van Meer, um diplomata holandês. É, só que aí, né, o correspondente internacional, daí o nome do filme, ele é um correspondente internacional de um jornal, percebe que quem morreu foi um sósia e que o Van Meer, na verdade, foi sequestrado por agentes do inimigo que querem arrancar do diplomata importantes segredos. E a partir daí a situação do Johnny fica cada vez mais desesperadora, bizarra e surreal, porque ele vai se enfiando mais assim nessa trama de espionagem e essa coisa da galera do lado do Oriente da Europa com o lado do Ocidente querendo pegar um segredo um do outro e sequestra a gente e tenta matar ele porque ele tá se metendo nessas coisas. Então é aquela coisa clássica já do filme noir que a gente já falou aqui. Tem um mistério, você vai atrás do mistério, o mistério te morde de volta na bunda e você precisa dar um jeito de se resolver com tudo. O Correspondente Estrangeiro é sim um senhor thriller que mostra de onde vieram vários dos conceitos e tropos do gênero que são usados até hoje. 5. E na
Na quinta colocação, um Falcão Maltês. É isso, velho. Filme preto e branco tem que ser no ar, velho. É isso. O Falcão Maltês é tipo um senhor clássico, gente. Nossa, é um absurdo, assim. Filme de detetive, acho que não existiria, do mesmo jeito que a gente conhece, se nunca tivessem feito o Falcão Maltês. Esse filmaço foi dirigido pelo John Huston, que já foi mencionado aqui no Top 10, no Top 10 do Jack Nicholson, quando ele contracenou com o Jack Nicholson em Chinatown, enquanto tava namorando a filha dele, a Angélica Houston. É sensacional. Tá aí a dica desse Top 10, se você ainda não ouviu, ouve. O link tá aqui no post desse episódio. O filme, aliás, é a estreia do John Huston no papel de diretor, né? E na época que ele saiu, ele teve um impacto, assim, absurdo na indústria do cinema. Começando pelo elenco, né? Que conta com o monstro da década, Humphrey Bogart, no papel principal do detetive Sam Spade, e a Mary Astor como sua cliente femme fatale, super atraente, além do Peter Lorre. Todos nomes gigantescos dos anos 40 no cinema. O filme se passa em São Francisco, nos anos 40, e Sam Spade é um detetive particular e procurado por uma mulher misteriosa que o contrata para achar a sua irmã. O caso, que parecia ser algo simples, começa a ficar mais complicado com o surgimento de personagens e acontecimentos estranhos, levando até a morte do sócio de Sam. E aí conforme a coisa vai se desenrolando, fica bem claro para quem tá acompanhando que todo mundo nesse rolê, todos os personagens, estão atrás de uma estátua de um falcão, a estátua do Falcão Maltês, que é incrivelmente valiosa, sabe? E aí, quanto mais a trama vai andando, especialmente na terceira parte, assim, do filme, é um plot twist atrás do outro, assim, uma metralhadora de virada. Você nem sabe mais o que tá acontecendo direito, de tudo que a coisa muda e vira pra um lado e vira pro outro, e a vantagem de um, e depois a vantagem do outro. É uma loucura. O longa foi indicado para 3 Oscars e foi chamado de um dos maiores filmes de todos os tempos pelo grande crítico de cinema Roger Ebert e também pela revista Entertainment Weekly, que é super referência no cinema. Em 89, o Falcão Maltês foi escolhido para ser incluído no Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Ele é tipo um tesouro arquivado permanente do governo americano. Sensacional, velho. E o filme, ele surpreendeu, né? Ele foi tão maior que o esperado que as 3 estatuetas de Falcão que foram usadas durante a gravação ainda existem e valem, senhoras e senhores, mais de 1 milhão cada uma. Isso, 1 milhão. Hoje em dia, velho, a galera é apaixonada pelo filme, né? Elas são consideradas as props de filmes mais valiosas de todos os tempos. Afinal, cada uma delas vale mais que 3 vezes o valor da produção do filme todo. Se liga nisso. Eu acho que só isso já vale você ver o Falcão Maltês pra entender por que a estátua é tão famosa. 4. Na quarta colocação, Ladrões de Bicicleta. A quarta colocação é pra você que gosta de chorar. Mas assim, não é chorar simplesmente, me emocionei e caiu uma lágrima. É pra você que quer soluçar no cinema. É pra você que quer se rasgar inteiro. É pra você que quer se perder no mar de lágrimas. Pois é, cara, é assim, se você for assistir Ladrões de Bicicleta e nunca viu, prepara a caixa de lenço, pega aquele rolo de papel toalha da cozinha, porque olha, você vai precisar. O filme ele é dirigido pelo Vittorio De Sica, um dos atores e diretores mais importantes do cinema italiano, e foi um dos primeiros longas a levar o Oscar de melhor filme estrangeiro, hein? Isso que na época nem era uma categoria fixa, né, do Oscar. Pois é, era só quando um filme muito bom estrangeiro aparecia mesmo pra academia que eles davam esse prêmio. O filme apresenta a situação de muitos italianos que, depois da Segunda Guerra Mundial, estavam desempregados. O Antônio Ricci é um deles. Eu tenho que fazer mãozinha pra falar o nome dele, né? O Antônio Ricci. Antônio Ricci, Maquema, é um deles. E até o dia que consegue um emprego como colocador de cartazes. Mas para conseguir o trabalho, ele precisa de uma bicicleta, o que faz penhorar objetos da sua casa para comprar uma. E a trama se desenrola a partir do dia em que a sua bicicleta é roubada e junto com seu filho Bruno, ele a procura por toda Roma. O filme é tão bem executado que praticamente qualquer pessoa que assiste sente as mesmas emoções de Antônio e de Bruno com uma força, assim, surpreendente. Pois é, você nunca imaginou que uma bike roubada ia te deixar tão triste na sua vida.
3. E na terceira colocação, Roma, Cidade Aberta. A gente continua na Itália pra terceira colocação desse top 10. Que isso, velho? Ou a gente tá no cinema no ar, ou a gente tá na Itália, é isso, né? É quase que isso. Os anos 40 era Itália, Europa, detetive, e é isso aí. E traição e por aí vai. Muito bom. E nesse caso, né, a gente tá com Roma, Cidade Aberta, que é um filmaço do estrogonófico Roberto Rossellini. Um daqueles nomes, assim, que vão ficar pra história do cinema de todos os tempos. Esse filme, ele é ambientado durante a ocupação nazista da cidade em 1944. Ele é um marco do cinema neorrealista, que tava quase que surgindo nessa época, né, do pós-guerra. E esse longa, ele é praticamente um documentário daquele tempo em Roma, no qual os nazistas estavam ocupando a cidade. E, aliás, boa parte do filme foi gravado meio que às escondidas pela equipe. Eles tinham que desviar, assim, ficar fora da vista dos oficiais nazistas, porque senão eles iam ser presos, né? Eles estavam filmando operação militar. Isso aí, durante a guerra, né? E a sinopse é justamente isso, né? O filme se passa entre os anos de 1943 e 1944, na cidade de Roma, ocupada pelos nazistas, e é declarada a cidade aberta a fim de evitar bombardeios aéreos. E nesse momento, comunistas e católicos se unem para combater os alemães e as tropas fascistas. E olha, assim, a gente, vale muito a pena assistir Roma, Cidade Aberta. Se você for cinéfilo, se você for viciado, fissurado em história, especialmente nesse período histórico das guerras, ou só, sei lá, ser curioso, porque é um filme muito diferente de qualquer coisa daquela época, de qualquer tipo desse registro da guerra, né? Ele é quase que mesmo uma mistura de documentário com ficção, sabe? É muito doido e com certeza é um filme que você vai lembrar por muito tempo se você assistir. E se você tá em dúvida ainda, fica aqui a dica do Papa Francisco, tá? Que ele disse que esse tá entre seus filmes favoritos, não queria dizer nada, tá? E ainda assim, ó, no Rotten Tomatoes, o longa tem uma classificação de aprovação de 100% com base em 42 críticas. Se você é o tipo de pessoa que presta atenção no valor ali do tomatinho do Rotten Tomatoes pra escolher um filme, eu acho que não fica melhor que isso. 2. Segunda colocação, Casablanca. A gente tá mudando agora um pouquinho, né? A gente saiu da Itália, Segunda Guerra, saiu do noir, né? A gente tá indo agora pra um drama romântico. Mas ele ainda tá na Segunda Guerra. Exatamente, é verdade. Acho que é anos 40, né? Não tem muito como fugir, né? É o grande acontecimento da década, né? Exatamente. A galera vai falar disso. Imagina quantos filmes de pandemia vai ter daqui até 2030. Imagino que muita gente deve estar pensando, pô, se Casablanca tá em segundo lugar, o que tá em primeiro, né? O pessoal deve ter criado uma expectativa aí, né? Porque o que vem pela frente? Pois é, né? Casablanca, cara, é o tipo de filme, assim, que praticamente todo mundo sabe que existe. Todo mundo sabe que é um filme bom, né? Que é um grande filme, um grande clássico do cinema. Então, o que a gente vai botar no primeiro lugar? Pra quem não sabe, né, Casablanca é baseado numa peça teatral. Aquilo que a gente falou lá atrás, né? O cinema cria essa possibilidade de adaptações. E, como dito pelo Baroni, se passa durante a Segunda Guerra Mundial na cidade de Casablanca, no Marrocos. Lá no Marrocos a gente acompanha a vida do Rick Blaine, que é interpretado, olha lá de novo, pelo Humphrey Bogart, que faz aqui um americano amargo, cínico, azedo, que foi expatriado. Então ele não pode voltar pra casa e ele fica lá administrando a casa noturna, o botecão mais popular da cidade, que é o Café do Rick. E daí vem o nome da peça original, que é Everybody Comes to Rick's. O Café do Rick atrai os clientes mais diversos, né? Os franceses ricos, funcionários, soldados nazistas, refugiados, políticos, ladrões, tudo acontece ali, né? E o Rick mantém essa mistura, se posicionando como um cara totalmente neutro, né? Nos conflitos do mundo ali que tá acontecendo, com o eixo e os aliados, tal. Ele tipo, mano, aqui não dá nada, não
pega nada, é território neutro. Aqui é a Suíça dos botecos. Isso, exatamente, perfeito. E aí a história vai rolando, né, nessa casa noturna, até que um dia o motivo da amargura do Rick, né, ressurge, que é a sua ex-amante, Ilsa Lund, interpretada pela Ingrid Bergman, que tinha sumido da vida do protagonista quando eles viviam em Paris. A Ilsa chega ao café do Rick com o marido dela, veja só, primeira porrada. E a ideia ali dela e do marido é comprar passes de trânsito para poder trafegar pela Europa ocupada pelos nazistas, né? Para fazer essas movimentações e para esses países, você precisava ser aprovado pelo governo alemão. Tinha que ter autorização. E esses passes estão à venda por um criminoso, que é a habitué lá do café do Rick, que tá com esses passes depois de ter matado mensageiros alemães e roubar esses passes para vender no mercado paralelo ali mesmo. O detalhe que o ladrão, ele deixa esses passes com o Rick, né, os cuidados do Rick, porque é a única pessoa que ele de fato confia. Né? Você vê como a neutralidade fez bem para ele ali no Marrocos, né? Pelo amor de Deus. Mas a coisa acaba se complicando porque o marido da Ilsa é um renomado líder da resistência tcheca que enfrenta os nazistas. E aí o casal ele precisa das cartas para conseguir deixar ali Casablanca, né, e ir para os Estados Unidos, onde eles poderiam continuar suas vidas e seu trabalho. E aí com essa confusão toda armada, né, a gente não vai contar mais nada. Porque, pô, Casablanca você tem que assistir, cara. Você tem que ver Casablanca, pelo amor de Deus. Porra, é um dos finais mais famosos do cinema preto e branco, mano. Que é isso? Pelo menos assiste o final. O longa, ele arrematou os Oscars de melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado na premiação de 1944. Isso além de ter recebido mais 5 indicações, hein? E em 1989, o filme ainda foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, sendo considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. Em 2005, foi nomeado como um dos 100 melhores filmes dos últimos 80 anos pela revista Time. E ainda digo mais, viu, governo americano? Eu acho que ele é culturalmente, historicamente e esteticamente significativo, viu? Né? E não o. Ó, a gente já deu muita dica aqui. Acho que o pessoal vai passar 3 dias seguidos vendo filme depois desse top 10, viu? Pelo amor de Deus. Recapitulando. Mas assim, se você ficou perdido com tanto filme, com tanta indicação, com tanto clássico, tanto thriller, tanto fumaça, detetive e whisky, fica tranquilo que tem o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, abrir o top 10, a felicidade não se compra. 9. Na 9ª colocação, O Terceiro Homem. 8. Na 8ª colocação, Pacto de Sangue. 7. Na 7ª colocação, O Grande Ditador, Charlie Chaplin e seu globo terrestre. 6. Na 6ª colocação, Correspondente Estrangeiro. Filme de detetive, hein? 5. Na 5ª colocação, O Falcão Maltês e suas estátuas que valem hoje em dia mais do que o filme custou. 4. Na 4ª colocação, Ladrões de Bicicleta. Filme pra chorar, já tô avisando. 3. Na 3ª colocação, uma coisa que é meio documentário, meio ficção, é tudo sobre guerra e sobre Itália, Roma, Cidade Aberta. 2. Na 2ª colocação, um dos maiores clássicos de todos os tempos, Casablanca. E na 1ª colocação, senhoras e senhores, não podia ser diferente. Não tinha como ser outro filme. Cidadão Kane. Velho, se não é Casablanca, tinha que ser Cidadão Kane, não tem jeito. E se ele fosse feito na década de 80, ia ser o melhor filme da década de 80, sabe? Não tem jeito. Ele é considerado, assim, por praticamente todo mundo, o melhor filme já feito. E, olha, talvez ele seja mesmo, viu? Aquele mesmo crítico famoso de cinema, o Robert Eggers, ele chegou a dizer
dizer, num dos ensaios dele, assim, é fato. Cidadão Kane é oficialmente o melhor filme de todos os tempos. Caraca, velho. Não é fraco não, né? Não é fraco, não. E aqui a gente tem o Orson Welles de novo, né? Que ele escreveu, produziu, dirigiu e protagonizou Cidadão Kane. Pelo amor de Deus, velho. O cara é gênio, né? O cara é quase tipo uma banda de um homem só, né? É, eu vou exatamente. escrever, vou produzir, vou dirigir, vou atuar. E o reconhecimento é meu ainda, né? Acho que esse aí é um truque pra ganhar mais estátua do Oscar, sabe? Porque se for o melhor filme é dele, melhor ator é dele, melhor roteiro é dele. Mas o filme, ele é supostamente baseado na vida do magnata do jornalismo americano, William Randolph Hearst. Só apesar do Orson Welles sempre ter negado isso publicamente. Todo mundo desconfia disso, né? A gente nunca vai saber de verdadeinha, né? As verdades nunca confirmadas, né? É. Mas que tá lá. E o longa conta a história de Charles Foster Kane, um menino pobre que acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo. O filme começa logo antes da morte do Kane, com o magnata sussurrando uma última palavra, assim, enigmática, que é Rosebud. Dias depois do sensacionalismo, das manchetes, né, de todo mundo falar da morte dele e tudo mais, o que ia acontecer com a fortuna do bilionário, dos jornais e tudo mais, um jornalista, o Jerry, recebe a missão de investigar a vida do Kane para entender o que quer dizer aquilo. Por que quando o cara mais poderoso, mais rico do mundo morre, ele fala Rosebud? E pra isso ele entrevista as pessoas mais próximas do milionário, né? O seu secretário, o melhor amigo, a segunda esposa, o mordomo da mansão, além de consultar o diário pessoal de Thatcher, o falecido tutor e administrador dos bens de Kane. É, que esse Thatcher é o cara que conta pra mãe do Kane que o Kane vai ficar rico. Ele herdou um monte de coisa e leva o menino, quando ele é criança, pra cidade grande, né? Pra ele começar a ser educado. E depois, né, de toda essa entrevista, esse diário, o cara realmente ele mergulha na vida de um homem solitário, que desde a infância é obrigado a seguir a vontade alheia. Ninguém ao seu redor se importa, né, de fato com Kane, que busca por meio de aquisição de itens materiais o amor e a aprovação das pessoas. É, e a gente vai vendo os flashbacks da vida do Kane, né, durante essas entrevistas do jornalista com as pessoas mais próximas dele, e a gente consegue no filme ver, assim, a fundo como é que a vida do Kane vai acontecendo, né, conforme vai ficando mais velho, e a gente consegue ter aqui, assim, um perfil super profundo no personagem. É uma coisa muito rara de acontecer mesmo, de você ver quase a alma daquele personagem fictício no cinema, né? A gente tem as motivações dele, as angústias dele, e várias cenas, assim, tem diálogos memoráveis, incríveis, que, sei lá, cara, eu não sei nem como descrever isso, assim. Cidadão Kane tem muita cena, assim, que é absurda, parece realmente que você virou uma mosquinha e tá acompanhando a vida de uma pessoa, entendendo tudo que tá acontecendo ali. Agora, se a gente descobre o que é Rosebud, a gente tem que assistir, vai, Baroni. Não, eu acho que não vale contar, não, né? Tem que assistir. É, eu tinha botado aqui no roteiro, mas eu concordo com você, viu? Eu acho que devia deixar... Vamos dizer só uma coisa, assim, o jornalista na história, ele nunca entende o que quer dizer Rosebud, mas se você assistir o filme até o final, você entende. Então, fica a dica, assista. Cidadão Kane foi o primeiro filme do Orson Welles, né? E rendeu um Oscar de melhor roteiro original, além de mais 8 indicações. É, a estratégia dele de ganhar várias estatuetas fazendo várias coisas não deu muito certo, porque esse seria o único Oscar da carreira inteira do Orson Welles, tirando aquele Oscar honorário de 1970, que é praticamente um troféu de participação, né, da academia, tipo aquela coisa, você foi bom a sua vida inteira, pra corrigir as bancadas que eles fazem de tempos em tempos, esnobando atores, diretores e roteiristas. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. E não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim.
A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.